Olá, muito boa tarde. A obra vicentina de auxílio aos reclusos foi distinguida esta manhã na Assembleia da República com o Prémio Direitos Humanos 2018. Um trabalho de proximidade aos que, por motivos diversos, se encontram privados da sua liberdade, mas que continuam merecedores de dignidade e oportunidades. Manuel Almeida dos Santos preside a esta instituição. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui na nossa companhia, no nosso programa Eclésia. Como é que a obra vicentina de apoio aos reclusos recebeu e acolhe esta distinção? Acolhemos com agrado, mas também com sentido de responsabilidade acrescida. Por um lado, na verdade, trata-se de um trabalho que viemos desenvolvendo há cerca de 50 anos, vamos comemorar o nosso 50º aniversário no próximo ano, de apoio aos reclusos e suas famílias, no sentido de permitir que eles, quando saiam da prisão, não voltem ao caminho do crime. E, de certa forma, tentando implementar nas prisões aquilo que são os pilares da Igreja Católica, do perdão e da misericórdia. E, nesse sentido, é urgente nós termos uma dinâmica de combate ao discurso do ódio e da vingança que, infelizmente, tem uma grande relevância na sociedade atual. Com um discurso de ódio e de vingança, muito dificilmente nós conseguiremos recuperar quem, nos caminhos da vida, muitas vezes encontrou um caminho que não era o mais adequado. É preciso trabalhar muito a chamada opinião pública em relação a estas pessoas que infringiram regras da convivência social, mas que nem por isso deixam de ser merecedoras de oportunidades no seu futuro, não é? É possível, e nós temos tido essa experiência. A grande questão que se coloca é que, por razões que a razão desconhece, o discurso do ódio e da vingança vende mais que o discurso da paz, do perdão e da misericórdia. E aqui há, tendo em conta que nós vivemos num país em que a maioria da população se reclama de católica, há aqui uma contradição entre quem é católico, que deve praticar os valores cristãos do perdão e da misericórdia, e não os valores selvagens do ódio e da vingança. E neste caso, no trabalho que desenvolvemos nos estabelecimentos prisionais, temos com os reclusos essa relação de proximidade que é receptiva e que abre caminho à Igreja Católica para ampliar o seu trabalho. Temos vindo, por exemplo, desde há alguns anos, a tentar que hajam pastorais penitenciárias diocesanas em todas as dioceses. Infelizmente, não temos ainda em Portugal um grande espaço de pastorais penitenciárias diocesanas, no sentido de tentar influenciar as comunidades católicas, os leigos, os sacerdotes, para a grande questão, que é uma questão que também tem relevância naqueles que se reclamam de católicos. Todos nós cometemos erros na vida e todos sabemos que quem nunca errou que atira a primeira pedra. E nesse exercício da pastoral penitenciária, nesse trabalho que se faz também junto desta população prisional, há propostas da Igreja, há necessidade de adotar metodologias, há este contributo, não é? Um modelo para um plano de pastoral penitenciária, este livro que, ao que sei, procura reunir propostas e itinerários para precisamente ajudar também as dioceses e aqueles que trabalham nesta área a trabalhar no meio prisional. Há cerca de 10 anos era Dom Carlos Azevedo responsável na Conferência Episcopal Portuguesa pela tutela da Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária, que conjuntamente com o Padre João Gonçalves, continua a ser o Coordenador Nacional da Pastoral Penitenciária, se tentou imprimir uma dinâmica na Igreja Portuguesa para a implementação de pastorais penitenciárias diocesanas. E esse livro surgiu nessa altura. Temos que dizer com, não digo amargura, mas com alguma tristeza, que o caminho feito até agora não foi muito grande. E aqui fica o repto à nossa Igreja, ao nosso clero e aos fiéis. Mas é porque há dificuldade de cativar as pessoas para este género de voluntariado, para este tipo de envolvimento? Volto à questão que ainda há bocadinho falávamos. São valores que nós temos que colocar na primeira linha e não deixar que eles sejam submergidos com os valores dominantes da sociedade. A violência, por exemplo. A maior parte dos jogos que há nos telemóveis, nos tablets, apelam à violência. Ora, a violência não é um conceito bom no sentido da formação cristã das pessoas.
E aí o espaço fica muito reduzido para que depois qualquer cristão faça o caminho que lhe é proposto de perdoar, de ajudar, de fazer aquilo que é um grande princípio, dar com a direita de forma a que a esquerda não veja. E, portanto, aproveitando esta oportunidade, é bom que façamos uma reflexão no sentido de como podemos traçar um caminho que vá de encontro a esse modelo de pastoral penitenciária diocesana. E fica aqui um apelo a todos os nossos bispos diocesanos para que, nas suas dioceses, criem uma dinâmica de implementação de uma pastoral. Como é que é? Também não é fácil, requer preparação, requer entrega, trabalhar com a população prisional. Como é que é chegar junto de um recluso, escutá-lo, tentar criar ali uma empatia, um canal de comunicação com pessoas tão marcadas por uma vida com tantos dramas, com tantas situações negativas. Como é que vão trabalhando esta relação com eles? Não é fácil, mas também não é tão difícil quanto isso. Aliás, referiu muito bem. A nossa principal ação é ouvir. Um recluso precisa de ter com quem fale e em quem sinta confiança. Em termos sintéticos, eu tenho uma adjetivação para as prisões que não as tornam agradáveis. As prisões são instituições medonhas, violentas, arcaicas, medievais, de terror e de medo. E quem sofre tudo isto é o recluso que está lá encarcerado. E em Portugal esta situação atinge uma dimensão injustificável. Portugal tem o tempo médio de cumprimento de pena que é o triplo da média da União Europeia. No entanto, Portugal é considerado na comunidade internacional como um país pacífico. Os turistas até escolhem a paz e a segurança de Portugal para virem cá passar férias. Então, por que é que temos esta dimensão carcerária? O Conselho da Europa divulgou ontem um relatório e que, novamente, Portugal aparece no conjunto dos países que mais encarceramento faz com os seus cidadãos. E aqui também a opinião pública e o poder, de uma forma geral, têm que fazer um exame de consciência. Porque é que o nosso Código Penal tem penas muito maiores do que os outros países da União Europeia para o mesmo tipo de crime? Aliás, em Portugal temos até situações que são aberrantes. Há um conceito comumente absorvido de que em Portugal não há prisão perpétua e que a pena máxima é de 25 anos. Isto não é verdade na prática. Nós temos reclusos que estão há mais de 30 anos no estabelecimento prisional. Nós temos que vão ficar lá até morrerem, se não houver uma alteração de fundo. Portanto, isto conduz à prisão perpétua. Mas isto contradiz aquilo que está nos grandes referenciais jurídicos portugueses, que não é a Constituição e o Código Penal. O modelo prisional devia evoluir para um sistema mais aberto, mais humano, mais humano. Há necessidade, aliás, foi um reconhecimento que a Assembleia da República fez ao atribuir-nos este prémio, é de que nós estamos a contribuir para a humanização do sistema prisional. Mas nós não podemos fazer muito se não tivermos o apoio da comunidade, e neste caso, da comunidade cristã. O facto de ser a Assembleia da República a atribuir este prémio também coloca a responsabilidade em cima da OVAR, da Obra Vicentina de Apoio aos Reclusos, mas também dos nossos governantes, da própria Assembleia da República, que também deve estar atenta a esta realidade, porque é por ali que passa a capacidade de legislar e de mudar um bocadinho o sentido das coisas. Aqui também é uma questão curiosa e interessante. É que este prémio foi atribuído por unanimidade de todos os partidos que integram a Comissão e o júri que deliberou atribuir este prémio. E nos contactos que nós temos tido com todos os grupos políticos, eles estão de acordo connosco. Aliás, ainda o ano passado, numa conferência que decorreu na Gulbenkian, com a presença do Provedor de Justiça, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, bastonário da Ordem dos Advogados, Procuradora-Geral da República, etc. As questões que nós levantamos foram por eles assumidas como questões importantes e que era necessário resolver. Só que o tempo vai passando e se resolve. Está toda a gente a cobrar. Até nos atribuem um prémio. Mas nós andamos há anos a levantar uma série de questões, atribuir-nos um prémio por nós levantarmos as questões, mas as questões mantêm-se. E depois estamos sempre a voltar ao início da nossa conversa. É porque colocar os detidos em liberdade ou abrir os sistemas prisionais não dá votos, não é?
Não dá votos e dá manchetes em alguns órgãos de comunicação social dizendo que os juízes puseram criminosos em liberdade. Cria-se um sentimento de insegurança na opinião pública, não se cria um sentimento de misericórdia, de satisfação, inclusivamente pela opinião pública, por ter concedido o ato de clemência e de perdão. A clemência e o perdão gratificam-nos. Quem perdoa sente-se gratificado, sente-se feliz. Quem tem o sentimento de vingança interiorizado não é uma pessoa feliz. Aliás, o próprio Papa Francisco, quando esteve cá o ano passado, tinha pedido, porque estávamos no ano da misericórdia, a todos os governos um ato concreto de clemência que se traduzisse numa ação objetiva. Nós cá fizemos um conjunto de diligências no sentido que houvesse, por exemplo, uma aplicação de uma amnistia, tendo em conta aquilo que referi. Nós temos das penas mais longas, temos uma taxa de encarceramento que é das maiores da União Europeia, fazia todo sentido uma amnistia. É exemplo do que já se tem feito no passado. Fizemos contactos com as forças políticas, também estiveram de acordo connosco, mas houve uma coisa que nos disseram. Só avançaremos com uma ação desse tipo, de amnistia, quando houver consenso entre todos os partidos políticos, porque o primeiro partido que avançar com a iniciativa vai ser penalizado eleitoralmente. E nenhum teve coragem de avançar com a iniciativa e não houve amnistia. Isto é terrível, Claro. numa sociedade em que nós estamos. Quando o eleitoralismo e o voto condiciona a justiça, condiciona o valor cristão da fraternidade. Trabalham muito, os vicentinos, esta obra em concreto, trabalham muito a dimensão do depois também, do cumprimento da pena, a inserção social dos que estiveram detidos. Eles carregam um estigma para o resto da sua vida que é muito difícil separarem-se dele, não é? A sociedade marca estes homens, estas mulheres, e muito dificilmente eles se conseguem libertar desta carga no seu futuro. Há um sentimento de que um recluso, uma vez cumprida a pena, continua a ser um cidadão sob suspeita. E também aqui há um trabalho muito grande a fazer. Por todos nós, incluindo por aqueles que têm responsabilidades e têm um compromisso cristão. Ainda aqui há poucos anos, num encontro que tivemos em Fátima, uma das associações que intervém nesse encontro foi a Associação Cristã de Empresários e Gestores de Empresas, e a questão concreta que lhe foi colocada foi esta. Tem uma vaga e tem 2 candidatos. Um tem passado prisional, outro não tem. Quem é que os seus admitem? E mesmo aqui a resposta foi clara, admitimos quem não tem passado prisional. Um recluso tem sempre uma dificuldade muito grande de se reinserir. Aqui temos que também criar um espírito de abertura em todos nós para que o facto de um recluso ter cumprido uma pena resultou de ter, numa altura da sua vida, ido por um caminho e muitas vezes não teve outro. Eu, do contacto que tenho tido com os reclusos, já são muitos, eu coloco-me sempre nesta circunstância. Se eu estivesse como o recluso estava, nas condições em que estava, nas circunstâncias em que estava, eu não teria feito melhor. Eu hoje não tenho passado prisional por vontade divina, provavelmente, por uma questão de sorte. Eu, quando conheço as circunstâncias em que o crime foi cometido, aquele recluso não tinha tido outra opção que não tenha sido em verdade pela via do crime. A questão das drogas é uma questão que hoje é importante na sociedade. A esmagadora maioria dos reclusos estão lá por questões ligadas à droga e à pobreza. São duas chagas terríveis que abrem um caminho enormíssimo para a prisão. A questão das drogas, ninguém, por vontade própria, envereda por caminho das drogas. Tenho tido essa experiência com jovens que tenho encontrado. São as circunstâncias, é a tentação na escola. Aliás, a escola é o maior mercado de droga. Eu, naqueles que estão a cumprir pena por tráfico de droga, falo muitas vezes com ele, e coloco-lhe a questão. Né? Temos uma conversa sempre muito franca e muito amiga. Então, vocês não têm um problema de consciência em andar nas escolas a tentar crianças que ainda não têm capacidade de resistir. Nós, quando estamos lá fora, não pensamos nisso. As drogas são o nosso maior mercado. Não há escola em Portugal em que nós não tenhamos 3 ou 4 dealers. E, portanto, como é que nós aceitamos de forma passiva um modelo de sociedade que sabemos que isto existe e toda a gente sabe que isto existe? Aliás, a Comissão
Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens em Risco divulga todos os anos os seus relatórios. Ainda este ano divulgou o relatório do ano passado. E isto já vem desde há muitos anos. O ano passado nós tínhamos cerca de 70 mil crianças e jovens a serem acompanhadas nas comissões de proteção de crianças e jovens. 70 mil neste país. Sim, é um número muito expressivo. O recluso que termina o cumprimento da sua pena. Vamos imaginar alguém que está há 20 anos detido. Muitas destas pessoas nem têm laços familiares estruturados, sólidos. Um dia são colocados à porta da prisão, os portões fecham-se e agora estão do lado de fora. Não têm um apoio propriamente da sua inserção. Aqui há um processo que falha também, a menos que existam associações como os vicentinos que trabalham nesta dimensão. Mas o Estado aqui demite-se daquele cidadão. Infelizmente, esta é uma das consequências negativas das prisões, entre várias, é que as prisões são um grande contributo para a desestruturação das famílias. Poucas são as famílias que se mantêm com laços familiares profundos. A esmagadora maioria fica desestruturada e desligada. E, portanto, o recluso, quando termina a sua pena, tem muita dificuldade em encontrar o caminho, mesmo nesta via familiar. E, perante isso, tem uma autêntica autoestrada aberta para reincidir na marginalidade. Citando só um exemplo num recluso, que eu já o conhecia há muitos anos. E da segunda vez que ele esteve preso, nas nossas conversas, ele dizia-me: eu não volto cá, isto aqui é terrível, eu não gosto de nada, eu estou esmagado. Ainda bem que você pensa assim, quando sair daqui, se tiver alguma dificuldade, contactos, que nós tentaremos dar uma ajuda. E mantínhamos assim uma rebelião. Ele saiu, não nos disse nada. Nós nunca vamos pressioná-los, nem queremos aparecer na vida deles como alguém que conhece o seu passado anterior. Passado algum tempo volto a encontrá-lo na cadeia. Então aqui novamente. Então tinha-me dito que não queria vir mais para cá, como é que está aqui novamente? Vou-lhe contar, diz-me ele. Quando cheguei a casa, minha mãe disse-me: rapaz, nós somos pobres, ela se arranjas um emprego, um emprego digno para que não voltes para lá. Nós fomos visitar-te poucas vezes, porque não temos dinheiro, como sabes. Oh mãe, eu vou tentar conseguir um emprego. E naquele dia fiz uma série de contactos. E à noite cheguei a casa e disse: oh mãe, olha, já fui ao sítio tal, deixei lá o meu nome, dizem que quando tiverem necessidade me vão chamar. No segundo dia fiz a mesma coisa. E a minha mãe voltou-me a perguntar: então já conseguiste? Fiz isto assim. E pergunta-me então, recluso: o senhor acha que ao terceiro dia eu tinha coragem de voltar para casa sem dinheiro? Portanto, há uma dificuldade muito grande em o recluso conseguir encontrar apoio no exterior para que a tentação da via do crime não exista. Porque ele a via do crime conhece. Quem anda no tráfico de droga conhece os mecanismos e tem logo ali um lugar, seguro. Fácil, logo um lugar seguro. Claro. O que é que esta distinção, este Prémio de Direitos Humanos vai mudar no agir e na forma de estar da obra vicentina de apoio aos reclusos? Se o prémio nos foi dado para um trabalho que temos vindo a desenvolver, vamos ter que o manter. Melhorando, é sempre possível melhorar e vamos melhorá-lo, certamente. Mas vamos manter este trabalho, por um lado, de denúncia daquilo que está mal, e está muita coisa mal. O professor Georgino Rocha, o padre professor da Universidade Católica, já há algum tempo, mas ainda se mantém atual, dizia que enquanto as prisões estiverem como estão, não há vivência cristã nas prisões. E aqui a questão que se coloca é como é que nós aceitamos que uma instituição em Portugal, há 49 prisões em Portugal, que não tenham vivência cristã. É um desafio à nossa Igreja, aos nossos bispos, aos nossos sacerdotes, aos cristãos, aos leigos. Como é que nós aceitamos viver num país em que uma pessoa diz ali naquele sítio não há vivência cristã? Tem que se fazer alguma coisa. E nota na população prisional apetência? Estão carenciados de afetos, de amigos, das coisas mais elementares. Uma das ações que nós fazemos é o fornecimento de alguns bens de primeira necessidade. O Estado é obrigado a fornecer sabonetes. Está na lei. Nem é uma questão de boa vontade. A lei obriga. Sabonetes, artigos de higiene, roupa, etc. Se não fossem os voluntários, coitados dos reclusos. Como é que se pode colaborar com a vossa associação, com a vossa obra? Para já, exercendo a ação de voluntariado. Nós precisamos de mais pessoas.
para que esta forma de dar ajuda aos reclusos, deles sentirem que têm pessoas amigas, se alargue. Não somos muitos. Enquanto a obra vicentina, nas dioceses portuguesas, enquanto tal, a obra vicentina de auxílio aos reclusos só existe no Porto, no Conselho Central do Porto. Existem outros grupos de voluntários que exercem também um voluntariado importante e relevante. Portanto, temos que alargar esta esfera do voluntariado. E depois temos que providenciar aquilo que é a ligação dos reclusos às famílias. Os vicentinos nas suas paróquias e os cristãos nas suas paróquias têm que dar apoio às famílias para que as famílias recebam aqueles que vão sair da prisão e encontrem um espaço de afeto e encontrem ali um abrigo que lhes retire a necessidade, diria eu, de entrar por caminhos que os voltarão a conduzir à prisão. Muito bem, Manuel Almeida dos Santos, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós e continuaremos certamente a acompanhar a obra vicentina de apoio aos reclusos. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos também a atenção que nos dispensou. Lembramos que mais logo, pelas 22h45 na Antena 1, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.